Essa semana eu fiz pão, eu faço pão uma semana sim e uma semana não. Aí eu sempre faço 2 pães, que daí um pão eu congelo e o outro pão a gente vai comendo durante a semana, né? Comecei ali pelo fermento, coloquei 2 colheres de fermento, um pouquinho de água morna, tem que ser água morna, não pode ser água quente. E também coloquei umas 2, 3 colheres de farinha de trigo. Deixei reservada ali, enquanto isso na outra bacia eu coloquei a farinha. E a farinha, gente, eu coloco a olho assim, sabe? Não tem a quantidade certa assim exatamente pra eu poder falar pra vocês. Aí depois da farinha eu coloquei 2 colheres bem rasinhas de sal, porque eu prefiro pão mais doce do que mais salgado assim, né? Aí depois eu coloquei aquele medidor azul que eu mostrei pra vocês, eu coloquei 2 cheias daquela de açúcar e uma colher bem cheia de banha. Depois eu coloquei o fermento, né, a misturinha que a gente tinha feito antes. Depois você vai colocando a água morna. Tem que ser aos poucos, eu coloquei muito antes de passar no cilindro, eu tive que passar um pouco mais na farinha, a massa ali, porque ela tava um pouco mole, né. Aí eu coloquei na bacia a massa, gente, e deixei descansando por 1 hora. Depois eu peguei o cilindro ali e era só passar bem no cilindro. Quanto mais você passar no cilindro, mais lisinho, mais bonito o pão vai ficar. Aí tirei um pedacinho da massa e fiz alguns bolinhos. Eu fiz só um pouquinho porque nós estávamos almoçando, né? Aí só pra acompanhar o nosso almoço ali, gente, porque um bolinho assim, feito com massa de pão é tão gostoso, né? Depois que eu coloquei o pão na forma, eu deixei crescendo por mais 1 hora, depois coloquei no forno. E era a primeira vez que eu tava usando o forno elétrico pra assar o pão, né? E, gente, a parte de cima, ele ficou bem douradinho, ele ficou bem bom. Mas a parte de baixo, assim, ele ficou bem branco. Ele não ficou cru, mas ele ficou branco. Aí eu não entendi o porquê, sabe? Eu esqueci de mostrar pra vocês a parte de baixo como que ficou, né? Mas se alguém souber me dizer o que que deu, e esse foi o vídeo. Um beijo.